Opa, desculpa. Esqueci que vocês estavam aí. Agora sim, peço-lhes que me ouçam. Deixa eu começar de novo. Eu falava que a luta por espaço no mundo de hoje, o sonho por uma relação mais humana entre as pessoas, o desafio de ser incluído nas coisas simples do dia a dia e a conquista de uma sociedade mais justa não se constrói da noite para o dia. Vejam que é necessário refletirmos sobre os direitos linguísticos das pessoas surdas, a importância da língua de sinais e a ampliação de sua participação em diversos espaços sociais. E é nessa difícil, mas muito gratificante caminhada que nós, surdos e comunidade surda, temos conquistado espaço e reconhecimento em uma sociedade que ainda não ouve a língua de sinais. Assim, chegamos com muitas expectativas a mais um encontro Setembro Azul da Uniub. O primeiro encontro ocorreu lá em 2017 e contou com aproximadamente 50 pessoas e transmissão para os polos da EAD da Uniub. Já no segundo evento, em setembro de 2018, tivemos a presença de 220 pessoas no local e mais 385 assistindo ao vivo a nossa transmissão online. Chegamos, então, ao terceiro encontro em 2019, com a participação total entre presentes e online de incríveis 2.560 pessoas. Esse crescimento nos dá confiança para continuar o nosso trabalho, que precisa ser diário. A certeza de que nosso objetivo de expandir e ampliar o alcance da nossa mensagem se cumpre a cada passo dado. Que essa comunidade se faz aos poucos ser ouvida, mesmo que para isso tenhamos que gritar no silêncio de nossa luta. Bem-vindos ao quarto encontro Setembro Azul da Universidade de Uberaba. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Universidade de Uberaba tem a honra de recebê-los para o quarto Setembro Azul, comemoração ao Dia Internacional das Línguas de Sinais e aos 30 anos do Disabilities ATV. A Universidade de Uberaba, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos e o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, IQBEL, promovem um momento em comemoração ao Dia Internacional das Línguas de Sinais e aos 30 anos do Disabilities AT. O mês de setembro representa, nacional e internacionalmente, um momento de reflexão e de celebração das ações e das conquistas das comunidades surdas. Comemorando os 30 anos do conjunto de leis que protege nos Estados Unidos as pessoas com necessidades especiais. Neste evento internacional estarão em evidência diferentes línguas de sinais, como a Língua Brasileira de Sinais, Libras, e a Língua de Sinais Americana, American Sign Language, ASL. O evento será realizado em Libras e em ASL, com interpretação simultânea para a língua portuguesa e inglesa, evidenciando o protagonismo da comunidade surda. Neste momento, é com grande alegria que convidamos o nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, professor doutor André Fernandes Teixeira, para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Pessoal, muito boa noite. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui, em nome da Uniub. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse quarto evento de extensão, Setembro Azul, e aproveitando para parabenizar todos os organizadores, todos os nossos parceiros, em especial a Embaixada Americana e o IQBEL. Né? Além disso, gostaria também de agradecer aos meus parceiros, o professor Fernando Marra, que é o pró-reitor de EAD da Uniub, e também ao professor Marco Antônio, que também está nos assistindo, de ensino superior. E falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a importância de um evento de extensão dentro de uma universidade como a Uniub. Falando que uma universidade só se faz com ensino, pesquisa e extensão. E esse tripé que faz a diferença para vocês alunos e para vocês professores. É um evento de extrema importância para a comunidade surda
E nesse quarto evento, que a gente obrigatoriamente está tendo que fazer ele de forma remota, mas a gente agradece a presença de todos vocês e desejamos a todos vocês um excelente evento. Muito obrigado. Apenas uma correção. O nome do nosso pró-reitor é professor doutor André Luiz Teixeira Fernandes. Apenas uma correção. O nome do nosso pró-reitor, que acabou de falar, é professor doutor André Luiz Teixeira Fernandes. Agora, para darmos continuidade, para o seu pronunciamento, convidamos o professor Fernando César Marra e Silva, pró-reitor de Educação à Distância da Universidade de Uberaba, para dar as boas-vindas a vocês. Boa noite, prezados participantes. Para nós é uma grande alegria estarmos dando início a este evento, ao Setembro Azul, edição de 2020, aqui na nossa universidade. Principalmente pelo ano que nós estamos vivendo. Com certeza, um ano diferente para todos nós, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E é exatamente essa diferença também que possibilitou essa participação mais direta dos convidados norte-americanos. Nós todos temos tido esse anseio forte de pensar como será esse novo normal ou os novos normais que virão pós a pandemia. Mas, com certeza, nós percebemos um clamor de toda a sociedade almejando que momentos como este sejam mais comuns, que nós possamos ter esses temas em maior discussão, porque não há dúvida que se tem uma coisa que nós aprendemos muito nesse ano com essa pandemia, é desenvolvermos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Empatia passa a ser a palavra de ordem, a busca por comportamentos mais humanitários e, com certeza, com isso, a busca de uma inclusão cada vez maior. Sejam bem-vindos e tenham um bom proveito no nosso evento. Fortalecendo a parceria Uniub, Embaixada Americana e o Wikibew, convidamos para o seu pronunciamento a senhora Júlia McKay, a dida cultural adjunta da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Boa noite a todos. É uma alegria participar desse evento tão inclusivo e como uma temática tão importante. Quero agradecer ao nosso Centro Binacional parceiro, o Wikibew, que organizou essa rodada de palestrantes com tanto carinho, juntamente com a Universidade Uniub. O propósito hoje é celebrar os 30 anos do Americans with Disabilities Act e o Setembro Azul, que recentemente descobri que tem esse nome por ser o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira. Para quem não conhece, o Americans with Disabilities Act é uma lei nos Estados Unidos que proíbe a discriminação de pessoas com deficiência em todas as áreas da vida pública e garantir que elas tenham os mesmos direitos e oportunidades que todas as outras pessoas. Em 2020, como eu disse anteriormente, esta lei fez 30 anos. Nós, da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América, temos como um de nossos principais objetivos a promoção de valores americanos, especialmente a inclusão social, o respeito pela diversidade e a oferta de oportunidades iguais. Através de nossos programas, incentivamos a troca de experiências entre americanos e brasileiros, para que possamos aprender uns com os outros e crescermos juntos. Temos hoje a alegria de contar
com a presença de palestrante excelente americana, Anna Bittencourt, que poderá compartilhar o histórico do meu país no que diz respeito ao desenvolvimento de leis e instituições de apoio à comunidade surda. Além disso, contamos também com a presença de Marcos Roberto, participante de de nossos programas de intercâmbio profissional nos Estados Unidos da América, que tenho certeza poderá trazer mais perspectivas a esse debate e apresentar pouco do trabalho fantástico que ele desenvolve. Quero reconhecer também a presença da professora Fabiana Elias, que certamente terá muito a acrescentar ao diálogo. Por fim, quero agradecer a todos que se registraram e estão assistindo esse debate incrível que teremos hoje. Espero que vocês aproveitem e que possamos aprender muito com todos os que estão aqui. Obrigada. Obrigada aos nossos pró-reitores André Fernandes e Fernando Marra, e também a Dida Júlia McKay, que tornaram mais alegre, abrilhantaram a abertura do nosso 4º Setembro Azul. Agradecemos também a colaboração ativa e importante dos nossos intérpretes de Libras, que farão durante todo o nosso evento a interpretação em língua de sinais. Em Libras, da língua brasileira de sinais, nós contaremos com a participação da Ana Paula Fernandes de Matos, Fabiana Elias Marques e Simone Rocha Pereira. E intérpretes da língua de sinais americana, Ivone McHugh e Jean Lira. Antes de darmos continuidade, eu queria dar um recadinho aos nossos alunos aqui da Universidade de Uberaba, que são da nossa Rota de Sucesso ou que entraram por meio do AVA, através do link no AVA. Não se preocupem com a acreditação, ela será feita automaticamente, não será necessário requerer os créditos lá no PIAC, ok? Apenas esse recadinho. E agora vamos começar o nosso evento. A nossa primeira palestra, e que abre o 4º Setembro Azul, será apresentada por Anna Bittencourt. Anna Bittencourt é advogada da Associação Nacional de Surdos, a principal organização de defesa de, para e por surdos e deficientes auditivos nos Estados Unidos. Como litigante e diretora de entrada legal, a senhora Bittencourt gerencia as investigações de consumidores que buscam assistência jurídica ou de defesa e se envolve em litígios e defesa administrativa em nome da comunidade de surdos e deficientes auditivos. A senhora Bittencourt também atua como professora adjunta ensinando os direitos civis. Para falar um pouco sobre as suas experiências e compartilhar conosco as suas conquistas, é com grande satisfação que convidamos Anna Bittencourt.
Podemos começar? Obrigada pela presença de todos. O meu nome é Ana Bittencourt. Eu sou a advogada da Associação Nacional dos Surdos dos Estados Unidos e estou muito feliz pela experiência, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, pelo convite da Embaixada Americana e da Universidade de Uberaba para falar neste 4º Encontro Setembro Azul. É com muita alegria e agradeço também, pois eu sou brasileira, eu nasci em Brasília e sou surda profunda e desde muito cedo reconheço a importância e a perda auditiva sempre foi um desafio para mim. Então, desde muito cedo eu estudei em uma escola em Brasília, e nessa escola eu não tive muitas experiências, não havia contato com a língua de sinais, com intérpretes, e os recursos de acessibilidade também eram muito limitados, mas no caso, a minha mãe, os meus avós sempre me estimularam, sempre me ajudaram. Voltou, aí ela está comunicando a professora Ana, que nós tivemos um problema no som. Retornou? Bom, podemos dar continuidade? Eu vou retomar um pouco do que eu havia explicado. A partir... Quando que teve esse pequeno equívoco? Para ela retomar, se for necessário. Podemos iniciar? Ela está falando em língua de sinais americana com a professora Ana. Só um momento. Bem, eu quero pedir desculpa a este problema rápido, esse equívoco que aconteceu. Um momento, nós vamos retomar. Bem, como eu disse anteriormente, eu não havia tido contato com a língua de sinais, onde eu estudava não havia também intérpretes de língua de sinais, e a interação com os colegas também era um pouco mais difícil, mas eu agradeço sim aos meus familiares, aos meus avós, pois eles estiveram sempre comigo. E quando meus familiares, nós decidimos mudar para os Estados Unidos, lá eu tive contato também com outras pessoas, com outros colegas, e foi quando surgiu a língua de sinais americana nessa escola, onde eu me despertei e descobri o inglês e a língua de sinais americana. E neste momento eu uso as duas línguas, a língua de sinais americana e o inglês no âmbito profissional. Conheço também as duas línguas e utilizo as duas no âmbito familiar. Bom, eu sou uma das diretoras adjuntas da Associação Nacional de Surdos dos Estados Unidos, e essa instituição ela se estabeleceu no ano de 1880, e pensamos e começamos então a organizar reuniões neste ano de 1880, reivindicação da comunidade surda de diversos países, sistematicamente nesta mesma data, em luta dos direitos, em luta da educação das pessoas surdas. E nesta mesma data fomos celebrando também as leis que pudessem mudar, que pudessem garantir o direito das comunidades surdas em língua de sinais. Então foi um trabalho muito sério de engajamento da comunidade surda. E sabemos das dificuldades que essa comunidade sempre enfrentou ao longo dos anos, e dos professores, das comunidades surdas, e nós acreditamos também que nos Estados Unidos é muito importante a língua de sinais, esta língua estar viva, os direitos das comunidades surdas.
E é por meio desses movimentos que nós conseguimos, então, a criação da Associação Nacional dos Surdos. Por meio dessa associação, nós trabalhamos por diversos âmbitos, tanto na área da educação, da saúde, e defendemos também os direitos das pessoas surdas e das pessoas com deficiência auditiva. Em qualquer local, todos que necessitarem de apoio no âmbito da saúde, no âmbito profissional, em defesa dos seus direitos, na área da tecnologia, da ciência da comunicação, e qualquer espaço que as pessoas surdas e com deficiência auditiva venham a necessitar, poderão então procurar a nossa associação. É uma instituição sem fins lucrativos, nenhum de seus diretores recebem, né? E também não há um vínculo com o governo, mas é uma instituição, como dito anteriormente, sem fins lucrativos, que tem como seus membros e sobrevive também do trabalho de seus filiados. Nós temos 14 projetos diversos. Nós temos 7 advogados nessa instituição e 3 deles são ouvintes que trabalham junto conosco. Além dos advogados que são surdos também, que trabalham conosco no NAD. 4 desses advogados realizam projetos em prol das pessoas surdas e os demais em busca de assistência dos seus direitos civis e também voltados para a área educacional. Nós temos, em média, de 1.300 a 1.400 associados e são diversos trabalhos que nós realizamos de assistência, diversas, aos seus... Como, por exemplo, uma pessoa que venha necessitar de um trabalho destinado à área da interpretação, uma pessoa que precisa de legenda, de um trabalho de legendagem. Esse é o nosso trabalho do NAD, identificar as necessidades linguísticas e culturais e lutar pelo direito das pessoas surdas e também com deficiência auditiva. Sejam esses projetos que tragam, então, a acessibilidade às pessoas surdas, aos ouvintes, também como um todo. O NAD busca, então, parcerias e diversos projetos em busca de melhorias. É também uma instituição que, com seriedade, que reúne toda a comunidade para oferecer a todos estes. Só um momento. Só um momento, para só um momento. Só um momentinho, nós vamos revisar aqui. Agora você tem que avisá-la aqui para voltar. Cadê? Avisar para isso, pode continuar. Meu microfone. Aumenta o Jean, por favor. Pode pedir para continuar. Bom, a nossa experiência em questão de projetos e trabalhos são voltados para a acessibilidade. Essa dificuldade de acessibilidade por exemplo, o surdo vai ao médico, ele precisa de um atendimento, e esse atendimento não é fornecido o tradutor e intérprete,
ou ele vai numa faculdade que ele precisa desse atendimento do tradutor-intérprete, não tem a legenda. Então, nós organizamos essa acessibilidade. Às vezes ele precisa de um trabalho e a empresa não fornece o tradutor-intérprete, não quer questão da legenda para ele. Então, nós trabalhamos em torno disso. Às vezes, em questão do sistema prisional também isso acontece. Não tem um atendimento realizado para esse surdo. Para ter essa comunicação, para esse entendimento. Então, dentro desse sistema prisional, falta ainda essas questões de informação, dessa questão de acessibilidade dentro do sistema prisional, né? Então, como que ele vai se comunicar? Por exemplo, fazer uma ligação, avisar para a família o que está acontecendo. Então, como que ele vai ter esse contato com o advogado? Alguns surdos que estão detidos, eles têm a questão da investigação, de contar os fatos. Então, a maioria tem essa questão da dificuldade de escrever, de digitar o texto. E aí se torna a comunicação virtual, através de videochamadas. Então, nós trabalhamos com essas propostas, mostrando que há possibilidade, mostramos a lei, que é a questão da obrigatoriedade da acessibilidade, do direito linguístico do surdo. Mas os surdos, deficientes auditivos, é um direito de comunicar-se, dá a ele. Essa comunicação, como que essa pessoa pode perceber essa questão da comunicação e se expressar-se perante a sociedade? Como que seria uma melhor forma de comunicação para esse surdo? A questão da acessibilidade, se é questão de legendas, se é questão de vídeos, chamadas. Então, o nosso trabalho é atrás disso, procurar essas questões de processos que correm por meio dessa falta de comunicação. Então, nós trabalhamos para essa acessibilidade. A gente já entregou algumas possibilidades. Então, a maioria dos casos sempre é a questão da informação. A maioria dos surdos tem a questão do processo, mas às vezes o sistema ele converte isso, né? Às vezes não tem essa questão da acessibilidade. Por exemplo, um processo. Esse processo não vem para ele em questão de legendas, não vem em questão de vídeos. Então, nós tentamos organizar essa questão, de modo que esses processos tenham a questão da tradução para a língua de sinais, oferecendo a questão da acessibilidade, da comunicação para a pessoa que está no sistema prisional. No meu caso, dentro do governo federal, né, que a gente atua. Então, sempre é videochamadas, que a gente consegue arquivar essas videochamadas para fornecer essa comunicação, atendendo a questão da pessoa surda. Então, tem 5 anos que esse surdo estava detido e agora que tivemos esse contato. Então, nós temos a questão da lei, mostramos a questão da videochamada, é um direito desse surdo, que antes não tinha. Então, esse caso, parece que na questão, quando acontece tem feriados, né? Quando já aconteceu comigo, receber ligações, videochamadas, em momento que não estava trabalhando, e esse surdo precisava de um atendimento, de uma comunicação, de uma ajuda, e nós tivemos essa relação, e isso me emocionou, me deixa muito feliz. Já tivemos processos que envolvem o sistema educacional, onde não tem recursos do tradutor-intérprete.
na questão da área da saúde, em hospitais, enfermarias, a questão do atendimento do tradutor-intérprete. Tem um pouco tempo atrás, a gente tivemos um caso onde não havia acessibilidade em questão de acompanhamento do tradutor-intérprete, na questão do Covid-19. E eu avisei, né, fiz esse comunicado para todos que eu tinha recebido esse caso, desse processo, e que eu iria organizar um tradutor-intérprete, que ele iria ter esse atendimento. Quando a gente acionou a justiça, que entramos com o processo, na questão do órgão do governo, pelo governo federal, a gente observou que há essa habilitação, a necessidade, né, da legislação de reabilitação. Então, foi a partir do governo federal que a gente conseguiu organizar esses processos. Mas essa reabilitação é só por órgão federal, né? Esses projetos é só do governo federal, esses recursos que são esses recursos financeiros. Mas é pouco tempo. Algumas pessoas que são alguns deficientes, a gente tem várias deficiências, né? Então, a gente tem a diferença do governo federal com o governo estadual. Antes a gente não tinha essa questão da lei que nos respaldasse. Até 1990, em 1990, nós tivemos uma aprovação da lei americana, que é essa lei que defende, que dá os direitos. Essa lei, ela nos respalda em questão de reabilitação para a pessoa com deficiência. E ela tem vários tipos. Ela tem uma complexidade que se trata de empresas, em questão de órgãos estaduais, municipais, da área privada, e a questão da comunicação e tecnologia, telefonia, tanto para os SUS como os DAs, a questão da videochamada. Hoje, nesse momento, a gente ainda enfrenta dificuldades. Até hoje. Nós não temos uma solução, enfrentamos dificuldades. A questão da acessibilidade, falta ainda vários recursos. Ela está presente ainda, mas a gente tem essa questão do mês da consciência, né? Essa mês da consciência que nós dizemos que é no mês de setembro, e é uma luta contínua na questão da conscientização desta lei, desses direitos, que nós precisamos, sim, continuar essa luta em todos os meses. E ela não pode parar. Obrigada a todos. Agradecemos Ana Bittencourt, que contribuiu grandemente para este evento. Vamos ouvir agora um relato de experiência de um ex-aluno da Universidade de Uberaba. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Ricardo. Este é meu sinal na comunidade surda. Sou formado em engenharia civil. Quero agradecer à Uniub por ter me proporcionado esta oportunidade e também acessibilidade com 2 tradutoras intérpretes de Libras durante a minha formação, com professores que entendem a minha identidade surda. Eu não tive tantas dificuldades assim durante os 5 anos na universidade. Depois de formado, comecei a trabalhar na área de engenharia civil e, com o tempo, eu me senti mais à vontade, lecionando matemática. Então, hoje atuo como professor de matemática para o surdo. Me sinto feliz e não tenho tantas dificuldades com a questão de vagas de emprego. Vejo a importância de uma graduação, de um estudo e de oportunidades
que foi me fornecida. Agradeço a todos. Tchau. Martins de Oliveira para apresentar a vocês o projeto dele. Boa noite, estão me ouvindo? Bem? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Eu sempre que eu recebo esse tipo de convite para falar nesse tipo de evento, me dá uma alegria muito grande, porque é o espaço que a temática da inclusão e acessibilidade está tentando cada vez mais tomar aí dentro dessas áreas de debate, né? E eu não tenho nenhuma deficiência grave, também não tenho na minha família nenhuma pessoa com nenhuma deficiência, nenhuma pessoa com deficiência. Então, hoje eu não vou falar para vocês sobre os problemas que uma pessoa com deficiência pode ter, né? Eu vou tentar contar um pouco da minha história e de como eu comecei minha trajetória nessa temática de inclusão e acessibilidade. Não vai ser nada muito teórico ou técnico, vai ser uma contação de história mesmo, para falar um pouquinho dessa minha experiência e de como hoje eu enxergo como empreendedor social esse mundo da inclusão e da acessibilidade. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho com vocês. Então, eu sou um dos fundadores e eu vou contar um pouquinho também da onde eu vim, né? Que eu formado em ciência aqui de Brasília, nascido em Brasília, e eu empreendei de cedo, aos 16 anos, antes de estar na universidade. Então, eu já tive diversas empresas, sempre na área de tecnologia, trabalhando com inovação. A minha primeira foi, eu estava dos 15 para os 16 anos, era um sitezinho de tirar foto nas festas aqui de Brasília. O objetivo não era tanto ganhar dinheiro, né? Era mais diversão, mas foi muito legal aprender a burocracia que os empreendedores precisam passar, toda a dificuldade, né, de se abrir uma empresa, mas não deu muito, sinceramente, eu curti bastante. Depois, quando eu entrei na universidade, no primeiro semestre já, como eu já sabia programar, eu fundei uma empresa de web design, para fazer site. Isso eu estou falando em 2001, hoje eu tenho 36 anos. Em 2001, eu abri sozinho essa empresa. Muito obrigada. Olá. Vocês estão... Pessoal, nós tivemos um probleminha de conexão. Já
Já restabelecemos. Aguarde só um minutinho. Enquanto isso, eu vou apresentar novamente o nosso convidado, o Marcos Roberto. Acho que vocês não ouviram o currículo dele, por essa razão vou repetir aqui. Marcos Roberto é empreendedor social e fundador do Instituto Me Viro, esse que ele apresentou aí para vocês no vídeo. Uma organização que nasceu dentro do movimento Maker para trabalhar com a prototipação e criação de projetos para pessoas com deficiência e com educação mão na massa inclusiva. Ele é cientista da computação pela Universidade de Brasília e já fundou 3 startups na área de tecnologia, antes da Me Viro, dentre elas a Urbanizo, uma startup que foi investida pelo Buscapé. Mais tarde, essa mesma empresa foi adquirida pelo grupo argentino Navent. Atualmente, Marcos é diretor executivo e educador no Instituto Me Viro, onde o seu objetivo é ajudar com que mais pessoas com deficiências e outras situações de vulnerabilidade tenham acesso a ferramentas e conhecimento para construir soluções que possam ajudá-las a se virarem melhor na vida. Olha que bacana. Isso. Então, eu vou continuar. Acho que eu tive um probleminha aqui de conexão. Eu vou pedir só para o pessoal, caso caia de novo, me avisarem aqui no bate-papo, por favor. Então, eu vou dar prosseguimento. Então, eu acho que, não sei se vocês viram tudo que eu estava falando, né, mas eu estava falando um pouquinho da minha jornada vendedora, né? Enfim, eu vou tentar encurtar, caso a conexão caia de novo, para a gente entrar no assunto que interessa mesmo, né? Enfim, eu sempre empreendi na área de tecnologia, com startup, até que em 2010 eu vendi uma das minhas empresas, Urbanizo. A gente trabalhava com o mercado imobiliário e foi nesse momento que eu retomei toda a reflexão sobre o que é ser um empreendedor, né? Qual a razão do empreendedor existe, qual o propósito, qual o nosso propósito. E eu já não estava tão satisfeito com toda a experiência que eu tinha vivido nessa área de tecnologia. A gente teve uma empresa investida por um grande grupo de internet, a gente passou um tempo no Vale do Silício também, sendo investido por uma empresa americana também. Eu vivi por dentro como é que é essa relação do empreendedor com o investidor, e eu não estava gostando muito dessa relação, aquele mundo bonito das startups, né, das piscinas de bolinha, dos videogames. Esse mundo, para mim, ele tinha desmoronado. E nessa hora que eu vendi a empresa, eu fui trabalhar para esse grupo argentino, e parei de empreender. Depois de 18 anos que eu estava empreendendo, eu parei nesse momento e voltei a fazer as coisas que eu gostava de fazer. Nessa época, eu não queria voltar a empreender. Eu estava bem chateado mesmo com tudo que eu tinha visto. Então, eu sempre fui de construir as coisas com minhas próprias mãos, né? Então, voltei a construir algumas coisinhas. Fiz uma bicicletinha elétrica, fiz um skatinho elétrico, montei minha primeira impressora 3D também e comecei a entrar nesse mundo da impressão 3D. Até que um dia eu estava indo dormir, estava indo deitar, estava navegando pela internet e eu vi um vídeo de uma prótese para pessoas amputadas que era feita com impressora 3D. E na hora eu lembro que eu levantei da cama, assim, fui para a minha impressora, baixei o arquivo e comecei a imprimir as próteses. E essas foram as primeiras próteses que eu imprimi. Vocês estão vendo aí. Essa prótese menorzinha é uma prótese para crianças e a maior é uma prótese para adulto. E eu achei muito incrível isso, né? Como é que uma tecnologia ali que estava na minha mesa conseguia fazer uma solução para uma pessoa que não tinha mão. E o problema realmente ele era resolvido. Então eu fiquei muito intrigado com isso, imprimi várias próteses nesse tempo, né? Isso já fazem 6 anos. Foi bem no começo da onda das impressoras 3D. E eu lembro que nessa época, tem um amigo meu que trabalhava no jornalzinho pequeno aqui de Brasília, ele fez uma matéria sobre impressão 3D e prótese. E nisso, meu nome apareceu lá, né, e tal. E no dia seguinte, todos os canais, TVs de Brasília estavam me ligando. Isso aqui
eu estava fazendo isso por hobby ainda, né? Eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu estava perdido. Eu era só um nerd ali que gostava de impressão 3D, né? Só que, ao mesmo tempo, eu estava revendo todo o meu propósito como empreendedor. Então, assim, mas mesmo assim eu falei não para todos os jornais e revistas, agradeci pelo interesse, só que apareceu um grande jornal, que é o G1, né? Que tem uma visibilidade muito grande, e quando ele apareceu, querendo fazer uma matéria sobre as próteses, eu pedi, peraí, eu sei do tamanho da audiência, chega no Brasil e no mundo inteiro, né, as matérias que saem lá, será que não é a hora de eu usar isso a meu favor? Então eu pedi para a jornalista segurar um pouquinho, fiz um site bem simples, é esse que está na esquerda da imagem, que tinha 2 botões, quero ajudar e quero ser ajudado. E quero ajudar como? Eu tenho uma impressora 3D, eu quero te ajudar a imprimir mais próteses. Eu sou uma empresa e eu gostaria de patrocinar o seu projeto. E quero ser ajudado era para as pessoas que precisavam, ou que conheciam alguém que precisava da prótese. E nisso a jornalista soltou a matéria e eu recebi mais de 2.000 e-mails com histórias das mais diversas, desde do pai que foi pegar a pipa no fio de alta tensão para o filho, colocou as 2 mãos no fio, perdeu as 2 mãos, ficou amputado. Um policial que tomou um tiro na mão, que também perdeu a mão. E cada história que eu lia era um impacto muito grande para mim, né? E eu acho que esse foi o momento do meu despertar como empreendedor social e como criador de soluções para pessoas com deficiência. Então, assim, depois que eu tive esse retorno, eu comecei a investigar melhor, né? O dia a dia das pessoas amputadas, como que elas enxergavam as próteses, como que minhas próteses funcionavam com essas pessoas, e comecei a chamar essas pessoas para irem lá para casa para eu começar a testar as próteses com elas, né? E eu fiquei fazendo isso durante mais ou menos 1 ano e meio, melhorando a prótese, conversando com pessoas do mundo inteiro para me ajudar a melhorar o modelo da prótese também. E chegou no momento que eu já estava mandando prótese para outras cidades, outros estados, e tem um videozinho que eu vou deixar rodando aqui, que é um vídeo de um jovem lá de Belo Horizonte. Ele tem síndrome de Down também, ele é amputado, e a gente mandava prótese na caixinha, bonitinha, para ele, e a gente pedia para as pessoas filmarem a abertura da caixa, o primeiro uso das próteses, né? Então, foi muito interessante esse trabalho. Eu ainda não estava tentando, de alguma forma, ser financeiramente sustentável ou ganhar dinheiro com isso de alguma forma. Durante esse 1 ano e meio foi só teste, foi teste de um produto para uma pessoa com deficiência. Só que, assim, aqui no Brasil, pesquisa, inovação é muito difícil de se trabalhar, de se desenvolver, né? Então, minha prótese, ela precisava de alguns ajustes que, de R$30, ela ia passar para quase R$400. Ia inviabilizar o meu projeto social, no caso, né? Só que, ao mesmo tempo, muitas outras pessoas com outros tipos de deficiência também estavam me procurando, porque saiu na mídia, né, e tal, perguntando se a impressora não podia ajudar, né? Aí, só alguns exemplos aqui, para vocês verem. Por exemplo, vocês têm uma imagem de um copo aí, né, com uma alcinha, parece que tem uns rolamentos nesse copo. Esse copo é um copo feito em impressão 3D para pessoas que têm tremedura, que têm mal de Parkinson, por exemplo. Então, a combinação dos rolamentos faz com que, mesmo a alcinha tremendo na mão da pessoa, o copo ele não balance. Então, a pessoa com com mal de Parkinson, ela consegue segurar esse copo sem derramar o líquido, né? E a gente tem abaixo dessa imagem a imagem de um mouse de boca, também feito em impressora 3D, com alguns eletrônicos dentro, que é para pessoas que não têm o movimento das mãos, que não conseguem usar as mãos, usar o mouse com as mãos. Então, a pessoa, a partir desse dispositivo, ela passa a usar o mouse com a boca. Aí, como é que faz para clicar? Não sei se vocês estão vendo uma mangueirinha ali nessa imagem, ela, só de soprar, vai ter um sensorzinho dentro que vai identificar o clique do mouse. Se ela sugar, o sensor vai identificar, por exemplo, o clique com o botão direito do mouse.
Então, é uma outra solução que a gente faz com impressão 3D, que também ajuda a vida de pessoas com deficiência, né? E existem centenas de soluções. E foi aí que surgiu o Me Viro. Então, eu tive a ideia de, ao invés de fazer só prótese e demandar todos os meus recursos para fazer um produto que ia sair caro, eu resolvi criar o Me Viro. Então, o Me Viro, ele começou como uma plataforma online, totalmente web, de projetos assistivos, faça você mesmo, com um passo a passo de como construir. Então, a gente pesquisou vários projetos no mundo inteiro, desde uma carta de baralho para cego, até um leitor de íris para ajudar a escrever só com o movimento do olho. A gente colocou nesse site, que é o meviro.org, ele ainda está no ar até hoje, apesar do Meviro ter mudado um pouquinho, eu vou contar para vocês. E cada uma dessas soluções para pessoas com deficiência tem o passo a passo de como construir, com o material, com a forma que se corta, a forma que se cola, para que as pessoas... Isso tudo gratuito, o acesso a essa plataforma é totalmente gratuito, tem em português e em inglês, a gente tem gente do mundo inteiro acessando ela, e a nossa ideia com o meviro.org foi ser um grande repositório de projetos faça você mesmo para pessoas com deficiência. Então, foi assim que eu comecei o Me Viro. Eu comecei lá nas próteses e percebi que a potência da cultura maker, né, que é o que a impressão 3D faz parte da cultura maker, né? A cultura maker envolve essas tecnologias, tanto essas tecnologias novas como impressão 3D, corte a laser, CNC, router, cortes computadorizados, até a antiga marcenaria, carpintaria, né? Maker é um fazedor, uma pessoa que constrói coisas com suas próprias mãos. Só que mesmo assim, por exemplo, uma pessoa com tetraplegia, que não tem o movimento de segurar as coisas, né? Movimento fino, ou a pinça da mão. Ela entrava no site e ela não conseguia desenvolver aquela solução, porque ela não conseguia nem segurar uma ferramenta, né? Então, a gente tinha um problema, a gente não resolvia o problema das pessoas com deficiência, né? E foi aí que a gente teve a ideia de começar a fazer encontros físicos com essas pessoas, para, junto com elas, construir essas soluções. Então, a gente chamou esses encontros de oficinas Me Viro. Até uma dessas oficinas, a gente teve o patrocínio aqui da Embaixada Americana, aqui em Brasília, foi em parceria também com um centro binacional, que é a Casa Thomas Jefferson, e a gente, só para contar como que essa oficina funciona, né? A gente tem, nesse caso, a gente tinha 5 pessoas com deficiência, nesse caso específico era deficiência visual, e cada pessoa ia para um grupo de makers, né, de fazedores, de pessoas que gostam de construir soluções com as próprias mãos. A pessoa com deficiência, ela levava um problema que ela tinha no dia a dia. Essa oficina que vocês estão vendo na imagem, o objetivo dela era criar soluções para a educação, para a sala de aula. E um dos problemas que gráficos matemáticos. Afinal, o gráfico é algo muito visual. Então, ele trouxe esse problema e beleza, vamos pensar numa solução. Aí, em 4 dias, a gente fica desenvolvendo, usando todas as máquinas de um espaço maker, né? No caso, o espaço maker, para quem não conhece, é como se fosse um coworking, né? Uma oficina colaborativa, onde qualquer um pode ir lá e, com o treinamento, usar a máquina, né? Então, a gente sempre fazia nesses espaços para conseguir desenvolver realmente as soluções, fazer as soluções e entregar, no final da atividade, essa solução para a pessoa. Então, a gente ouvia a pessoa, o primeiro dia só escuta, muita escuta, a gente ouvia o problema, a gente gerava empatia na gente, né? Porque o mercado, ele tem mania de saber a solução, né, para a pessoa com deficiência, mas muitas vezes essa solução não vai resolver porque não passou pela análise de uma pessoa com deficiência. Muitas vezes, na maior parte das vezes, a pessoa com deficiência não é envolvida no processo de construção de uma solução ou de uma adaptação de uma cidade, né? E isso para a gente para eles, né? Na verdade, é horrível, né? Porque ninguém perguntou para eles se funciona ou não.
Então, a gente tem esse cuidado, sempre ouvir, a pessoa com deficiência está ali do nosso lado, testando, vendo se está funcionando, se não está funcionando, dando as opiniões, falando, eu já vi algo nesse sentido, será que vocês poderiam testar? Então, ela é parte ativa do processo de criação. E, ao mesmo tempo, ela está aprendendo também. Então, ela está aprendendo como funciona uma cortadora laser, uma impressora 3D, para quando ela tiver um problema, ela lembrar disso e falar, poxa, tem uma máquina que consegue fazer isso para mim. Ou então, tem pessoas, os makers, que podem me ajudar. Então, também é um trabalho de educação, de capacitação. E, no final, é muito incrível. Sai todo mundo muito feliz, né? Os makers saem completamente realizados, porque é difícil a gente, como maker, realmente fazer algo útil assim, para a sociedade. Geralmente, os makers, os hobbyistas, eles estão em casa criando soluções que muitas vezes são só para eles, né? Que nem vai ser utilizada aí no mundo, né? E, ao mesmo tempo, a gente pega essa solução que foi criada e compartilha na plataforma meviro.org, gratuitamente, com passo a passo de como construir. Então, outras pessoas também vão ter acesso a essa solução que foi construída na nossa oficina. E a gente escala, né, essa solução, que provavelmente vai ser uma inovação, né? A maior parte das coisas que a gente cria nessas oficinas nunca foi criado antes. Isso, para mim, é um absurdo, né? Quer dizer que existem poucos produtos realmente adaptados para pessoas com deficiência. E a gente fez várias oficinas dessa, né? A gente também fez, em parceria com a Red Bull, uma oficina só de mapas táteis, para ajudar a criar mapas táteis utilizando impressão 3D, corte a laser, para ambientes corporativos, né? Então, a gente fez todos os mapas táteis nos prédios lá da Red Bull, com a ajuda das pessoas com deficiência, né? Então, eles que falavam que estava certo ou errado, né? Então, hoje, uma pessoa chega lá na Red Bull em São Paulo, eles têm um prédiozinho lá no centro de São Paulo, a pessoa com deficiência visual, no caso, ela não vai precisar de acompanhamento, ela recebe um mapinha com as instruções no início, um mapa tátil, e ela sozinha consegue se locomover dentro do prédio, como se ela estivesse com o GPS na mão. Então, isso é muito legal. Aqui, outra oficina também que a gente fez, lá na Red Bull, aqui eram deficiências diversas, e o foco dessa oficina foi construir soluções para a prática de esporte. A gente ajudou o Edgar, que ele tem paralisia cerebral, ele não tem o controle dos movimentos dele, mas ele é jogador de bocha. Só que ele não usa a mão para lançar a bocha. E o sonho dele era conseguir, de alguma maneira, usar a mão dele para lançar a bocha. Então, a gente conseguiu fazer um sistema com canos de PVC bem simples para ele lançar a bocha. Hoje já está sendo usado pelo Comitê Paralímpico aqui brasileiro em teste, né? Mas hoje, mesmo sem o controle fino do braço, do movimento do braço, ele consegue dar uma paulada na bola, lançar a bola. Aqui nessa foto direita abaixo, agora eu esqueci o nome dele, foi em 2017 essa oficina, mas essa foi a primeira vez que ele ficou em pé na vida dele. Ele é uma situação financeira não muito boa, nunca frequentou fisioterapia e ele tem paralisia no pé dele. Ele não mexe o pé, só o pé. E ele nunca tinha ficado em pé, ele é cadeirante. E um outro deficiente também, fazia em um dos braços, desenvolveu esse exoesqueleto, que é um tipo de suporte que vai no pé dele. Não sei, eu estou com medo da internet dar uma falhada aqui, por isso que eu não estou aumentando também a tela aqui. Quando eu aumentei, estava falhando. Mas se vocês verem no pé dele, tem um exoesqueleto. Essa foi a primeira vez na vida que ele ficou em pé. E ele ficou umas 3 horas levantando e sentando, levantando e sentando, levantando e sentando. Saiu já chorando, saiu todo mundo chorando esse dia. Foi muito legal. E outra coisa que a gente também sempre tenta fazer nessas oficinas, como eu falei, é envolver as pessoas com deficiência, né? Tem aquela frase, né, que é nada sobre nós sem nós. Então, a gente não vai construir. Minha filosofia hoje de trabalho, eu não construo nada para uma pessoa com deficiência sem ter ela em toda a parte do processo, do início ao fim. Então, isso está tatuado na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações. Nada sobre nós sem nós, a respeito das pessoas com deficiência, né? Enfim, outro trabalho que a gente tenta fazer muito no Meviro é convencer também as empresas que criam soluções para pessoas com deficiência
abrirem suas tecnologias. O que é abrir a tecnologia, né? Ao invés de ficar nessa corrida maluca de patentes, de registros, de propriedade intelectual, dá uma oportunidade para quem não tem recurso financeiro para pagar, por exemplo, 10 mil reais em uma solução para usar o computador. Por que a gente não pode ter uma versão onde eu consiga construir sem infringir as patentes e eu consiga doar para essa pessoa com deficiência também, né? Então, a gente fez algumas oficinas onde a gente convidou empresas que tinham produtos patenteados, fechados, que não podem ser copiados de maneira alguma. A gente, com um trabalho de muita conversa, a gente conseguiu convencê-los a abrir a tecnologia para que a gente conseguisse fazer produtos mais baratos para algumas pessoas com deficiência que não tinham condições financeiras de pagar, né? E só um exemplo, esse é um produto que chama Olivas, que ele serve para pessoas com dificuldade motoras usarem um computador. Vou botar um videozinho aqui para vocês. Esse é o Edgar. Ele só tem uma cabeça. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Então, o que é esse produto? A cabeça dele tem um balãozinho de ar na cadeira de rodas. Esse balãozinho de ar, ele está conectado aqui na mesa a uma caixinha branca e verde, que está na mesa. E essa caixinha branca e verde está conectada no celular dele. O Edgar, ele só consegue ter o controle mais ou menos fino da cabeça. E é um controle que não consegue diferenciar tanta força. Então, assim, se ele vai bater a cabeça em algum lugar, ele não sabe se vai bater forte ou fraco. Então, esse balãozinho, ele é um sensor de ar que vai ajudar. Então, esse sensorzinho de ar, ele é conectado a esse dispositivo, que quando ele é apertado, qualquer pressão pode ser uma pressão bem leve. Esse dispositivo identifica essa pressão e envia esse comando para o celular. No caso específico, ele está escrito dele. Ele não consegue falar, ele não tem nem fala, né? Ele não consegue usar os dedos para digitar no celular. Então, hoje, essa é a única maneira que o Edgar tem para se comunicar, que é bater isso no balão. Só para vocês verem como é que funciona. Então, ele está batendo a cabeça ali, né? Continuam vendo, né? Mas ele aqui no celular, ele está escrevendo o nome dele, ó, Edgar. O nome dele sem a ajuda de um sistema no bolso. Aí tem um exemplo dele joguinho de computador. Então, para vocês verem, o cérebro está funcionando. A gente muitas vezes olha para uma pessoa com paralisia cerebral e acha que não consegue se comunicar, mas ela está funcionando perfeitamente. Olha, o joguinho está pegando todos os ovinhos ali, que está... e é muito incrível a alegria dele de esse dispositivo que está no mercado R$800. A Olivas vende ele por R$800 e a versão aberta nas nossas oficinas, a gente gastou R$60. A gente reduziu o custo bastante, né? Esse é outro trabalho que a gente faz. Pessoal, tivemos mais um probleminha, coisa rápida, já estamos ajustando. Segure aí, já já voltamos. Nós estamos transmitindo esse evento maravilhoso em 4 línguas, 2 de sinais e 2 línguas consideradas, né, das outras pessoas. Aguentem um pouquinho, já já estamos de volta. Bom, o nosso pessoal da área técnica está ajustando, ok? É um desafio a todos nós fazer essa transmissão, mas já estamos arrumando e já já voltamos. Obrigada, contamos com a paciência de todos.
Pessoal, alô? Acho que voltou, né? Vocês estão me ouvindo? A... Quando chove aqui em Brasília, a internet fica muito instável. Eu moro num bairro que é recente aqui, então, desculpa. Então, só dando continuidade ao nosso trabalho, né? Outro tipo de, de soluções que a gente cria. Peraí, só um segundo. Então, outro tipo de soluções que a gente cria são soluções específicas, né, que não fazem parte de uma oficina. Nesse caso, foi um trabalho que a gente fez com o atleta Fernando Fernandes. Não sei se vocês conhecem ele, mas o Fernando Fernandes é um para-atleta, ele é paraplégico, ele perdeu o movimento das pernas num acidente de carro, e depois que ele perdeu esse movimento, ele se tornou canoísta, né? Então ele pratica caiaque, ele é tetracampeão mundial de caiaque, né? E o sonho da vida dele era participar de uma prova lá no Havaí, que ela é a prova mais tradicional de caiaque do mundo, chama Molokai Oahu, que é a travessia entre uma ilha e outra do Havaí. Só que tem um grande problema. Para você fazer essa travessia, precisa de barcos que embaixo dele vai ter um leme, que é tipo uma quilha de prancha de surf. E essa quilha, esse leme, ele é chamado leme, né? Ele se movimenta para um lado e para o outro, ajudando a dar estabilidade. Porque lá, nessa travessia, são marolas de metros. Então, um barco, um caiaque, não tem quilha, não tem leme, ele vira muito fácil, né? E esses caiaques, eles são muito fininhos. Então, já é difícil não virar, né? Sem a quilha, então, normalmente, sem a quilha e não tendo controle da cintura, acho muito mais difícil. Então, o Fernando tinha esse sonho, só que ele não podia participar dessa prova. O barco, porque para mexer o leme, você precisa usar o pedal. Então, o controle do leme, se o leme vai para um lado, é a partir de um pedal que fica na frente do caiaque, que ele aperta com o pé. Só que por não ter movimento dos pés, ele não conseguia usar esse barco. E então ele via a Red Bull, que é um dos nossos apoiadores, ele entrou em contato com a gente decidiu ajudá-lo, né, nessa empreitada. Foi mais de um ano de desenvolvimento, e a gente desenvolveu com modelagem 3D, com scanner 3D. Aqui nessa foto à direita, abaixo, vocês estão vendo a arcada dentária dele, que um dentista retirou em gesso, sendo escaneada em 3D para o computador, e no computador a gente conseguir trabalhar uma modelagem. Mas eu vou explicar para vocês como é que a gente resolveu esse problema, então, né? Antes de explicar videozinho aqui. Opa, não é esse, desculpa. É esse aqui. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um dispositivo que ele vai dentro da boca dele, ele parece um aparelho de dente. Dentro desse dispositivo vai ter uma bateria, vai ter um joystick que ele vai controlar com a língua e um emissor de um sinal Wi-Fi, um sinal sem fio. Então vocês podem ver, né, aí no vídeo que é tipo um aparelho de dente. Vocês estão vendo a luzinha acendendo ali nesse aparelho. Então, quando o joystick é acionado para um lado, ele envia um sinal para essa caixinha que vocês estão vendo aí na frente do barco. E essa caixinha, ó, ela puxa o cabo, que é esse cabo que é ligado ao leme atrás, puxa para um lado e para o outro. Então, tá.
Roberto está estabelecendo a conexão dele. Os vídeos estão pesados, ele disse que a internet lá em Brasília não está muito boa, em razão das chuvas, mas acredito que ele já esteja retornando. Já já damos continuidade. Segurem só mais um pouquinho aí. Acho que voltou. Desculpa de novo, pessoal. Agora eu conectei no 4G, vamos ver se esse negócio não vai cair. Desculpa. Mas, enfim, eu estava explicando para vocês, né, do projeto do Fernando Fernandes. Então, é dessa maneira que a gente... Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Tá, então, foi essa maneira que a gente encontrou para tirar o controle do leme dos pés dele, já que ele não tem movimento, e colocar na única parte do corpo que ele não estaria usando no momento de remar, né? Porque a gente tentou colocar botão no remo, só que ele precisa mexer a mão no remo toda hora, então o botão não funcionaria. Então, realmente, a prótese intraoral, que a gente chama, ela foi a única solução. E a versão final dela, que é essa que vocês estão vendo aqui, ela foi toda feita em impressão 3D, né? O protótipo foi um dentista que ajudou a gente a fazer, a parte do aparelho de dente mesmo, e só que depois que a gente conseguiu chegar no modelo ideal, a gente fez tudo com impressora 3D, scanner 3D, então a gente escaneou a arcada dentária dele, fizemos toda a modelagem do encaixe, a partir do escaneamento 3D da arcada dentária dele. E foi muito legal que ano retrasado, a gente foi para o Havaí, participamos da prova. Ele foi o primeiro cadeirante da história, em 80 anos de prova, a participar dessa prova. Então, foi um orgulho também muito grande para a gente de conseguir fazer isso. Infelizmente, ele não conseguiu completar a prova. Ele teve um problema na lombar, no meio, aos 40 quilômetros de prova, mas já foi muito incrível, né? A solução funcionou bastante. Enfim, foi um projeto muito legal, né? Vou tentar correr, não sei se meu tempo já está acabando, mas só para falar um pouquinho mais das nossas atividades de inclusão, né? Então, assim, todas essas atividades que a gente fazia, as oficinas principalmente, a gente utilizava espaços makers parceiros, que são essas oficinas cheias de ferramenta e máquina colaborativas, né? Só que ano passado a gente decidiu construir o nosso espaço aqui em Brasília, então a gente ficou o ano inteiro construindo as máquinas, montando o espaço. Então, é um espaço bem completo e o legal é que, além de pessoas com deficiência, né, a gente também está atendendo outros públicos em situação de vulnerabilidade. Esses são jovens em situação de abrigo que estão fazendo a capacitação em impressão 3D, em corte a laser, marcenaria com a gente. E é um mundo novo de aprendizagem para eles, né? E toda vez que eles vão lá, é quase que obrigatório sair com algo feito por eles, né? E nesse caso aqui, nessa foto à esquerda acima, é uma hortinha que foi toda feita de madeira, com corte computadorizado, que tem o senhor Gota, que é esse dispositivinho aí em cima, que indica se esse vasinho precisa ser regado ou não. Então ele faz uma carinha feliz, uma carinha triste, quando a umidade da terra está muito baixa. A carinha triste, né? Ele fica feliz quando foi regado. Isso são jovens de 16, 17 anos que estão numa fase que eles estão para sair do abrigo, né? E muitas vezes eles não têm suporte, eles não têm família, né? Nem família, eles estão lá para serem adotados, inclusive. E a gente está tentando capacitá-los para, né, quando chegar aos 18 anos, eles saírem do abrigo, eles terem alguma oportunidade. E a nossa evolução das oficinas também com pessoas com deficiência é algo que a gente está fazendo agora, que é, ao invés da gente juntar os makers e as pessoas com deficiência, geralmente o conhecimento de fazer, de construir, está com o maker, por que a gente não começa a ensinar
e capacitar as pessoas com deficiência para elas mesmas conseguirem construir suas próprias soluções. E é isso que a gente começou a fazer nos nossos projetos. Então, agora, a gente está fazendo a capacitação de pessoas com deficiência. Então, aqui, nessa foto, são pessoas, nesse caso, com deficiência visual, que estão aprendendo sobre impressão 3D, aprendendo sobre eletrônica. E, da mesma maneira, por exemplo, nesse caso desse cursinho, que como o espaço são várias máquinas, a gente tem área de eletrônica, corte a laser, impressão 3D, marcenaria, serralheria, a gente tem vários tipos de capacitação a serem feitos, né? Aí na foto tem impressão 3D e eletrônica. Para a eletrônica, a gente está utilizando uma solução que chama Metacircuitos, é a solução feita aqui no Brasil para educação de eletrônica para crianças. Então, os encaixes, eles são muito fáceis, diferente da eletrônica que a gente costuma ver, que tem muito fiozinho pequeno, componente pequeno, que uma pessoa com deficiência visual tem muita dificuldade de manusear. No Metacircuitos, nessas caixinhas, é muito fácil encaixar os componentes, é muito fácil aprender sobre eletrônica. Só que é um dispositivo que ele não é adaptado ainda. Ele não tem um braille, ele não tem uma audiodescrição, ele não tem coisas táteis que facilitem a compreensão daquilo. Então, de novo, o nosso trabalho é chegar numa empresa e falar, empresa, vamos adaptar esse produto? E de quebra, você vai ter um mercado a mais. Então, antes você tinha um produto que nenhuma pessoa com deficiência visual compraria. Se você adaptar, olha o número de possíveis clientes que você pode ter aqui no Brasil. Então, a gente tenta trazer muito também para o mercado, né, que é a realidade que a gente vive, pode ser não a perfeita, a ideal, mas é a realidade que a gente vive. A gente tenta trazer essa visão que se os produtos que estão aí no mercado começarem a ficarem acessíveis para outros públicos, de tabela você vai vender mais, né? Talvez você gaste pouco ou quase nada para adaptar esse produto, que é o que está acontecendo nesse Metacircuitos, e aqui a gente tem a foto já de uma primeira versão daquele produto adaptado, já com encaixes diferentes, com funcionalidades táteis também, e a gente também está fazendo a audiodescrição de cada um desses produtos, né? Porque hoje, para o deficiente visual, o celular é algo quase indispensável, né? Um leitor de tela e tudo mais, né? Eles conseguem se virar muito bem. Então, é um produto do mercado que, por conta das nossas atividades, a gente está ajudando a esse empresário a adaptar essa solução para ele vender mais. E, de tabela, a comunidade de pessoas com deficiência visual vão ter mais um produto para aprenderem eletrônica, né? A gente também está ensinando marcenaria para eles. A gente está fazendo o primeiro curso de marcenaria para cegos do Brasil. Então, a gente, agora em época de pandemia, a gente não está conseguindo se encontrar, então a gente deixa os kitzinhos de marcenaria na casa das pessoas. A gente tem um dia que a gente fica por conta de rodar o Distrito Federal inteiro. São pessoas espalhadas em várias cidades, a gente anda 300 quilômetros para deixar kit na casa de todo mundo. E, de tabela, para essa atividade, a gente conseguiu um professor com deficiência visual, um professor cego. Porque de que adianta eu que né, tenho minha visão completa, né, perfeita, ensinar para as pessoas, né? Então, a gente também está incluindo um professor, assim, ele nunca foi professor, ele é artesão, com deficiência visual, para falar dessas questões da madeira, né? Agora eu vou para o último slide também, que eu queria também agradecer aqui à Embaixada Americana, que a gente fez um programa de quase um mês de visitação às iniciativas de inclusão lá nos Estados Unidos. Meu negócio social hoje mudou, é completamente diferente por conta desse um mês que eu tive de imersão de como os Estados Unidos hoje está enxergando, principalmente as leis, né, o direito das pessoas com deficiência. O ADA, para a gente aqui no Brasil, é um guia, é um exemplo. Se um dia a gente conseguir alcançar o que o ADA alcançou lá, para a gente vai ser um ganho muito grande. E quem tiver oportunidade, quiser conhecer mais sobre leis, inclusão e o direito de pessoa com deficiência, dá uma olhada no ADA, porque ele é completamente diferencial. E foi uma iniciativa, essa lei, tomada muito pelas pessoas com deficiência. Então, foram as pessoas com deficiência
que abraçaram essa lei. Então, eles fizeram coisas incríveis, até se acorrentarem dentro do Capitólio, que seria o Congresso americano, né, até que essa lei fosse votada lá. Então, as imagens são incríveis. Pessoas com paralisia cerebral, com tetraplegia, acorrentado às mesas dos deputados, senadores, falando que eles só sairiam dali quando a lei fosse votada. Então, foi uma conquista muito grande. Os americanos que lutam pelos direitos de pessoas com deficiência estão de parabéns. E muito obrigado, pessoal. Eu me delonguei um pouquinho. Desculpa também. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, o nosso site é meviro.org e meviro.com.br. Aqui eu esqueci de colocar o .com.br. E, novamente, eu queria agradecer pelo convite. Quem se interessar mais, quiser entrar em contato comigo, até para replicar as nossas oficinas aí na universidade de vocês ou na cidade de vocês, é só entrar em contato com a gente, que a gente passa toda a metodologia para a gente cada vez mais conseguir construir para incluir. E esse é o nosso lema e é o que a gente está fazendo hoje. Então, muito obrigado, pessoal, e vamos lutar pela inclusão cada vez mais. Muito obrigada, Marcos Roberto, por ter aceito o convite de participar conosco neste evento e parabéns por esses projetos inclusivos sensacionais que você apresentou a nós. Obrigada e parabéns. Vamos assistir mais um pequeno vídeo de uma aluna uma aluna ativa da Universidade de Uberaba, com um pequeno relato de experiência curtinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele. Este é meu sinal na comunidade surda. Sempre tive um sonho em estudar em uma faculdade. Na Uniub, aos 17 anos, realizei este sonho no curso de Design de Interiores. Fiquei muito feliz, gostei bastante do curso, na organização de eventos, de casas, e nesse curso encontrei um surdo, o que me possibilitou uma comunicação. Realizamos atividades com tradutor-intérprete, professores, ouvintes, amigos ouvintes, e a falta de comunicação no começo foi um pouco difícil, assim a nossa comunicação era toda na oralidade, mas bem devagar, e assim formamos. Durante esses 4 anos, terminei a graduação e fui trabalhar com o meu pai. Mas neste período eu pensei que precisava de alguma coisa, e a graduação EAD no curso de pedagogia poderá me ajudar com o surdo, com a criança surda, a ser capaz de estimular, aprender Libras, aprender a questão do português, da ciência e aprender vários outros conteúdos. Sendo assim, eu tenho orgulho, sim, do Setembro Azul e agradeço a todos. Muito obrigada. Dando continuidade ao nosso evento, nossa última palestra e participação de hoje é com a Fabiana Elias Marques. A professora especialista Fabiana Elias Marques é graduada em Pedagogia com habilitação em Educação Especial pela Universidade de Uberaba, Uniub, e em Letras Libras pela Universidade Eficaz de Maringá. A professora Fabiana é graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Auditiva pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e em Línguas Brasileiras de Sinais, Libras, pela Faculdade Eficaz de Maringá. Atualmente, é docente do curso de Pedagogia da Universidade de Uberaba, Uniub, e professora substituta da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, para compartilhar conosco um pouco de sua trajetória, convidamos a professora Fabiana Elias Marques. Depois nós vamos revisar. Então, Quero agradecer, primeiramente, a organização do evento, que me convidou para esse momento. Eu vou passar para vocês um pouquinho da minha experiência, como eu consegui a questão da aquisição da língua inglesa e da ASL.
Quando eu estava bem pequena, a minha primeira língua que eu aprendi foi a questão da língua portuguesa. Eu comecei a questão do tratamento com a fono, para mim conseguir a aquisição da questão da leitura labial. Fazia o acompanhamento com a fono e dentro de casa tinha uma estimulação com a minha mãe. Então, desde pequena, eu sempre tinha a questão da oralização da língua portuguesa. Na parte educacional, na escola, eu sempre estudei em escola particular. Então, nós tínhamos a questão da disciplina em inglês. Então, nessa disciplina, na sala de aula, eu olhava, ficava bem perto do professor e tentava pegar a questão da leitura labial, mas às vezes o professor falava português, às vezes ele falava inglês e eu não conseguia entender, porque na questão da pronúncia, dos sons, é muito diferente, eu não consigo fazer essa diferença. Quando ele passava na lousa, né, eu conseguia entender, realizar essa tradução, mas, assim, a minha dificuldade maior era na língua inglesa. Às vezes o professor, ele passava a atividade para casa, eu copiava essa atividade, eu também tinha esse livro didático da questão da língua inglesa, mas eu não tinha muito interesse, porque era uma disciplina obrigatória dentro da escola, né? E eu tinha que me desenvolver. Chegava em casa, a minha mãe sentava junto comigo. A minha mãe é fluente em língua inglesa, ela sempre me ensinava como que era a questão da tradução, as regras gramaticais. E quando eu tinha a questão da minha professora particular também, e ela já mais profundamente me explicava essas questões das regras. E com o tempo, o professor sempre continuando, passando as disciplinas, não tinha essa questão da preocupação e adequação e adaptação desse conteúdo. Com 17 anos, eu tive meu primeiro contato com a língua de sinais brasileira, a Libras. Esses 2 surdos que eu tive o contato, que eu encontrei, eles começaram a me mostrar a questão do alfabeto manual, né? E aí ele me explicou que a Libras é uma língua própria da comunidade surda. E aí eu contei isso para minha mãe, que eu conhecido as pessoas que se comunicavam através da questão da Libras, e nós fomos à procura de um curso de Libras. Encontramos, eu, minha irmã e minha mãe fomos aprender essa questão da língua de sinais. Muito difícil essa questão da aquisição, porque é uma língua muito diferente da questão da língua portuguesa. E com o passar do tempo, eu comecei passei no vestibular e fui fazer fisioterapia. E dentro das disciplinas da fisioterapia, nós tínhamos o conteúdo de inglês. E, novamente, veio a minha dificuldade na questão do professor fazendo a fala em inglês, e eu não conseguia pegar por conta da questão do som, da pronúncia. E eu fui conversar com esse professor. Falei, professor, sou surda, você poderia passar mais no quadro do que falar e passar a questão da tradução também? E aí ele, assim, na primeira semana, na segunda semana, fluiu, mas aí voltou novamente mais a questão da fala. E aí eu tinha que me recorrer com o material didático, com os livros. E eu comprei, na época, um livro bem, assim, voltado para a gramática da língua inglesa. E aí eu comecei a estudar sozinha, a ler esse livro. E nessa época, mais ou menos quando eu tinha 12 anos, minha família resolveu fazer uma viagem para os Estados Unidos e eu não entendia nada das questões das letras, das palavras. E aí a minha família me explicou, é uma outra língua, nós estamos em outro país. Quando eu voltei para o Brasil, e aí foi o que me despertou essa vontade de aprender mais da questão da língua inglesa. Então eu comecei a ler livros, porque antes a gente não tinha, antigamente, a questão da tecnologia, da internet tão acessível assim. Então eu tinha a questão da leitura mais em questão de gibis, de livros, mas eu não sei a questão da pronúncia na língua inglesa. Eu sei a questão das palavras. Então, assim, na faculdade, a metodologia
em questão da escrita no quadro, da pronúncia do professor, era bem difícil. E aí eu me apegava à leitura. Um tempo depois, quando eu terminei eu larguei, na verdade, o curso parei, tranquei minha faculdade de fisioterapia e me despertou o conhecimento da área da pedagogia, porque aí eu vi a questão da possibilidade de trabalhar com o surdo. E aí a primeira coisa que eu fui procurar saber se tinha disciplina de inglês. E não tinha. Eu me sentia aliviada, mas não deixei de estudar. E aí, com o passar, veio a internet, veio a tecnologia, e sempre eu curiosa pesquisando na internet a questão da língua inglesa. Então, me despertou ainda essa questão da língua inglesa. E aí eu comecei a ter esses contatos com a comunidade surda. E aí eu vi que a aquisição da língua de sinais Libras, para mim, foi a de maior importância na questão da comunicação. Há expressões, e aí eu pensei assim, gente, será que todas as línguas de sinais são iguais? E aí eu descobri que não, que cada país tem a sua língua de sinais. E aí foi me despertando mais a curiosidade ainda, e fui pesquisar na internet da questão da ASL, da língua de sinais americana. Eu falei, nossa, é bem diferente da Libras. Eu fui estudar os sinais por conta própria, pesquisando no YouTube alguns vídeos, séries, esses seriados que tinham a língua de sinais americana. E como eu estava tão curiosa, tão decidida a aprender essa língua de sinais, eu comecei a fazer a ASL à distância, um curso à distância, e eu fui assistindo vídeos, fazendo as atividades, conversando com outras pessoas, e aí, terminando o curso, eu falei, gente, mas me falta mais. Eu queria aprofundar a questão da língua inglesa. E aí eu resolvi passar um tempo nos Estados Unidos. Me mudei, fiquei 6 meses nos Estados Unidos, e quando eu cheguei, me deparei, fiquei assustada com a questão da cultura, a questão dos alimentos, a forma de estudo. Então, organizei. Então, meu curso era totalmente presencial em questão no período da manhã. Nós tínhamos o básico, o intermediário e o avançado. E à noite, nós tínhamos encontros com os outros amigos dos cursos para a gente praticar a questão da língua de sinais americana. E nós tínhamos muito diálogo. E eles me falaram, onde você mora? Eu falei assim, eu morava no Brasil. Mas como assim você veio para cá fazer curso? Eu falei assim, sim. Me despertei a questão de aprofundar a questão da ASL, da língua inglesa, e eu resolvi vir para cá. Com o tempo, eu fui adquirindo a fluência e me despertou também a questão da curiosidade de conhecer a faculdade, Glaude. E fui convidada a assistir uma palestra e conhecer a cidade de Washington. E aí eu perguntei, falei, professora, eu posso ir conhecer a cidade de Washington, a questão da faculdade? Minha professora do curso falou, pode, claro que pode. E fomos. Meu professor foi para a palestra, mas ele me apresentou uma outra pessoa, um guia para me apresentar a cidade. E aí ele foi me acompanhando, mas teve um momento que ele precisou ir embora e eu tive que ficar sozinha. Nesse momento foi onde que eu comecei a praticar a questão da aquisição da minha língua inglesa, para ir para o metrô. E quando eu retornei para a cidade onde eu estava morando, nos Estados Unidos, e eu estava sozinha. Tive que pegar o metrô para poder ir para o aeroporto. Só que pelo mapa estava muito distante. Mas eu fui e cheguei no destino certo. Continuei, né, a questão dos meus cursos durante esses 6 meses. Quando eu queria viajar, quando eu queria ir conhecer outros lugares, como foi em Nova York, e lá aconteceu um fato comigo. Eu tive um problema sério no olho e eu precisei ir ao hospital. Eu estava junto com o meu amigo, ele é brasileiro, só que eu podia entrar sozinha no hospital, na questão da recepção.
Quando eu cheguei na recepção, eu falei assim, olha, eu sou surda. Na mesma hora que ela percebeu da questão da minha surdez e começou a nossa comunicação através da escrita da língua inglesa. E algumas palavras eu estava com dificuldade, ela chamou meu amigo. E aí a gente foi trocando. Então ele conversava com ela em língua inglesa, ele passava para mim em libras, e aí eu respondia para ele em libras e ele passava para a língua americana. Então, assim, quando eu retornei para o Brasil, depois de 6 meses, ficou muito confuso para mim separar a questão da língua de sinais brasileira, libras, e a língua de sinais americana. Com o tempo eu fui me adequando, me adaptando. Então, até hoje, eu tenho essa questão da curiosidade, da questão da língua inglesa, da parte escrita. Assisto muitos vídeos que tem a língua de sinais americana, mas o importante é praticar. Praticar, ter contato com a língua. Então, como aqui eu não tenho tanto contato assim, para me comunicar, eu fico com bastante dificuldade, mas para me entender vocês, eu vejo alguém sinalizando, eu consigo entender. Mas para me expor, passar o meu pensamento em ASL, eu não consigo por conta da dificuldade dessa prática. Então, essa foi a minha experiência em questão da língua de sinais americana. Obrigada, Fabiana, inspiradora a sua trajetória, as dificuldades que você enfrentou e como você conseguiu vencer essas dificuldades. Parabéns por essa persistência. Certamente você inspira muito, muito outras pessoas. Agora nós vamos ouvir e ver a declamação de um poema para finalizar esse momento lindo. A declamação de um poema que foi escrito pela nossa professora, que acabou de fazer o seu relato de experiência, professora Fabiana Elias Marques, que escreveu esse poema e gentilmente cedeu a nós para passarmos neste maravilhoso evento. Então, assistam aí a declamação deste poema. Poema Mundos. Autora Lívia Vilas Boas. Bocas falam e riem, bocas falam e caminham, bocas falam e pulam, bocas falam e se beijam. E as mãos? Mãos falam e riem, mãos falam e amam, mãos falam e caminham, mãos falam e pulam. Escolher bocas ou escolher mãos? Bocas me fascinam, mãos me maravilham. Me alegro ao entrar no mundo das bocas, as bocas comunicam. Me alegro ao entrar no mundo das mãos, as mãos comunicam. Posso unir as mãos e as bocas.
possível do ponto de vista técnico. Então, agradecemos o pessoal da área técnica e, de modo muito, muito, muito especial, agradecemos aos nossos intérpretes, os intérpretes de Libras, a Ana Paula Fernandes de Matos, Fabiana Elias Marques e a Simone Rocha Pereira. E também os intérpretes da língua americana de sinais, Ivone McHow e Jean Lira. E com isso, queridos alunos, convidados, estamos encerrando, desejando a todos que criem uma expectativa muito linda para o nosso 5º encontro Setembro Azul, que acontecerá em setembro de 2021. Espero todos vocês neste próximo encontro. Uma boa noite e muito obrigada pela participação.